organizado de sentido, o que significa que ele possui uma estrutura, Fiorin 2004, capaz de ser reconhecida. Isso revela que, em consonância com a intertextualidade, o sentido do discurso se constrói por meio de mecanismos intra- e interdiscursivos. Compreendendo dessa forma, fica mais fácil encontrar estratégias para uma leitura produtiva. Nesse sentido, o trabalho com a leitura e a escrita em sala de aula precisa ter como base as concepções de texto e de sentido do discurso, fundadas na intertextualidade e nos mecanismos intra- e interdiscursivos, respectivamente. E, para isso, cabe ao docente competencializar-se para atuar como adjuvante do aluno, no sentido de auxiliá-lo no percurso que o torna um leitor competente. A escola precisa estar comprometida com a formação continuada de seus professores, para não incorrer no engano de que o leitor competente se constrói espontaneamente durante os anos de escolarização. Isso, como afirma Fiorin, é dizer que a sensibilidade para ler é um dom inato e não uma qualidade adquirida. Para o autor, a pedagogia da leitura fundamenta-se na explicitação dos mecanismos intra- e interdiscursivos de constituição do sentido do texto, o que pode ser encontrado na semiótica francesa, entre outras teorias que se preocupam com a análise do plano do conteúdo. Em busca da significação, a semiótica propõe um percurso do qual podemos buscar elementos que possam adjuvar no processo de leitura. Trabalho com conceitos abstratos que se colocam em posições contrárias e organizam o texto por inteiro, como, por exemplo, das ideias de vida e morte que estão presentes no poema Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo. Assim também, a ideia de que texto se estrutura sobre o prisma de um sujeito que segue um caminho em busca de realizar um desejo. É um mecanismo da semiótica que pode ser utilizado para leitura na educação básica. Podemos ver, por exemplo, no conto João e Maria, que as crianças desejam e realizam uma performance para voltar para casa, o que ocorre no final da história. Outro mecanismo é o reconhecimento de que o percurso destaca um sujeito de enunciação. Nesse patamar, se instalam no texto narrador, personagem, espaço, tempo e ações concretas. No caso de João e Maria, podemos identificar o narrador em terceira pessoa, e os personagens são João, Maria, os pais de João, e Maria e a bruxa. Os espaços são a floresta, a casa de doces, o tempo é remoto, uma vez que é sempre iniciado com era uma vez, e as ações são realizadas pelos personagens, isso se tratando do clássico João e Maria, né? E também dos contos de autoria popular que dialogam com esse conto. Então, Teixeira, 2021, defende que a estrutura básica das narrativas, estado inicial, transformação, estado final, cria para o aluno uma expectativa diante da leitura de textos do tipo narrativo, que o ajuda a identificar formas de organização dos próprios textos narrativos que ele vier a produzir. Ele aprende, assim, uma estrutura subjacente à variedade de textos do mesmo tipo. Além do que a autora destaca a respeito da estrutura básica da narrativa, outros mecanismos podem ser úteis à leitura de outros textos, a exemplo da produtividade semântica, que, além de servir aos gêneros de discursos narrativos, também podem ser favoráveis a leituras em sala de aula de educação básica para outros gêneros, como poema, propaganda, outdoor, etc. Podemos usar o mesmo poema, Se Eu Morresse Amanhã, como exemplo para observar brevemente a produtividade semântica. Por meio da repetição da ideia de morte, a começar pelo título, que se faz verso repetido no final de cada estrofe, Se Eu Morresse Amanhã, em passagens como, por exemplo, Fechar Meus Olhos e Saudades Morreria,
Perdera chorando, doloroso afã, dor no peito emudecera. Por outro lado, a ideia de vida é materializada no texto em, por exemplo, Glória, meu futuro... Parece que sabe muito pouco. Nazarete, é porque as pessoas estão querendo passar o PowerPoint não está PowerPoint. passando, não. Desfilam sobre os olhos do leitor e as do mundo que ele experimenta sem cessar em sua experiência sensível, está carregada de desafios. Os dois universos entram em consonância e o mais real talvez não seja o que crê. Mas aqui o autor faz um parêntese sobre a concepção de correspondência, uma vez que não é tão simples acolhê-la de imediato no contexto da leitura do texto literário, e nos alerta que é importante considerá-la como filtro cultural que nos torna possível a validade figurativa, por meio de combinações obrigatórias, mas momentâneas, consistentes, mas instáveis. Nessa direção, sobre o figurativo, encontra-se o crer. Trata-se de um contrato veredictório entre os integrantes da comunicação. Bertrand diz que, no que se refere à leitura do texto literário, diferenciam-se 4 vias que regulamentam a adesão do texto, do leitor ao texto que lê, a saber, o crer assumido, o crer recusado, o crer crítico e o crer em crise. Segundo o autor, a primeira via é a mais comum na escola, e era que eu gostaria de trazer neste momento. Né? Acontece quando os efeitos figurativos são responsáveis por nossas impressões referenciais e nós nos entregamos espontaneamente enquanto lemos. É a leitura ingênua. No entanto, é importante possibilitar a experiência da leitura literária noutras vias, quando, por exemplo, o crer recusado ocorre o questionamento do código semântico e discursivo integrado pela literatura e firmado pela praxis anunciativa fundada pelos textos dessa esfera que organizam os referentes contextuais e orientam a leitura, fazendo emergir uma nova ordem de crença. E no crer crítico, quando as expressões de verdade, eleitas inicialmente de forma icônica, são desfeitas, criando outra ordem de crença, e o leitor se constitui como fonte de sentido, uma vez que interpreta, podendo, por vezes, transcender o sentido do texto, construindo nova significação. E o crer em crise, quando a confiança que sustenta a crença na ilusão figurativa oscila e os modos de veredicção são questionados. A leitura na escola precisa ser orientada e praticada constantemente nos mais variados enunciados. Possibilitada dessa forma, o aluno ou a aluna não só constrói conhecimento, mas também se torna protagonista para selecionar os textos que desejam ler, o que significa experimentar escolhas, seleções próprias. Essa condição dada ao aprendiz é uma oportunidade de abrir-se à empatia pelas obras artísticas, científicas ou técnicas, sem que ele seja despertado o sentido do dever ou forçosamente em vocação de aprendiz ou de autor. Rastier, 2010. Isso é possível quando as escolhas de leitura na escola, por exemplo, não impõem valores ou seguem modas conteudistas voltadas para o se dar bem economicamente, mas apresentam-se variadas e mediadas por estratégias e metodologias que seguem um direcionamento para a exploração dos sentidos do discurso, que colocam o aluno em situação de dívida simbólica, no contexto do aprender a aprender. Concebida assim, a dívida simbólica nunca é quitada, mas se expandida à medida que se quita. Quando se constrói uma aprendizagem, se termina de ler uma obra, por exemplo, uma dívida é liquidada, mas se aquela aprendizagem remete a outros conhecimentos, como também a obra se pende a outras, convocando intertextos e interdiscursos, e assim a dívida se renova.
Isso vale para toda uma coletividade. Isso vale para toda uma coletividade, uma cultura. É apenas um lugar de acesso ao sentido e ela conduz, inevitavelmente, a outras culturas. A sala de aula Continua assim, continue mesmo. A sala de aula precisa ser um local de encontros e estratégias de leituras marcantes para a renovação da dívida simbólica. Ou seja, é importante que os eventos de leitura nos espaços de sala de aula sejam reconstruídos na perspectiva das liberdades individuais, mas que dialoguem com a coletividade, de forma a fazer cessar a cultura do poder excludente para dar lugar à cultura da expansão e dos saberes do acolhimento às diversidades. Quando defendemos que a semiótica oferece mecanismos para convidar o leitor a mergulhar no texto com mais conforto, resultando numa leitura produtiva, não significa usar a metalinguagem própria da semiótica, uma vez que tal uso certamente dificultaria a compreensão do texto nesse nível. Mas, a partir do que o percurso gerador de sentidos propõe, selecionar mecanismos de alcance dos alunos por meio de uma transposição didática. É possível, portanto, que os mecanismos implicados no percurso do sentido sejam favoráveis ao despertar de uma prática de leitura competente. Isso porque, ao gênero textual discursivo, subjaz uma sistematização geradora de sentidos. Logo, para poder ler e produzir enunciados, os alunos, as alunas, leitores e leitoras, devem possuir um saber sobre mecanismos e procedimentos desse processo. Em defesa dessa ideia, é necessário que não só os cursos de licenciatura em letras, com seus professores em formação, mas a escola também promova a competencialização de seus docentes por meio da formação continuada, para que eles possam atuar em sala de aula com uma mediação que dê confiança ao aluno, para que ele possa se competencializar como leitor autônomo, capaz de fazer suas próprias escolhas e chegarem a resultados positivos em suas leituras como pessoas, em sua realização subjetiva, por meio de textos literários, por exemplo, e como participantes de grupos sociais, por meio de textos, gêneros textuais discursivos das mais variadas esferas sociais. Outro sim, a semiótica, certamente, por meio de uma leitura orientada, pode favorecer um constante renovar da dívida simbólica desses sujeitos aprendizes, na medida que abre a possibilidade de um aprender a aprender, o que condiciona o processo de aprendizagem se sustentar num constante despertar da vontade de ler. E aqui eu concluo a minha fala. Obrigada.